O país e o mundo inteiro vêm sendo fustigados pela já declarada pandemia do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde. O nosso país, ou seja, no nosso país, o primeiro caso foi registrado no passado dia 22 de março de 2020, tendo evoluído até hoje para 8 infectados, sendo 6 casos importados e 2 de contaminação local. Em todo o mundo, esta pandemia já causou mais de 30 mil mortes e cerca de 650 mil infectados. Tendo presente a alta taxa de morbimortalidade e o impacto social e econômico negativo que a mesma provoca, mostra-se necessária a implementação urgente de medidas de contenção e propagação da doença com vista a salvaguardar a vida e a saúde pública. As nossas autoridades de saúde, migração e segurança continuam em prontidão em todos os pontos de entrada e saída do país, como fronteiras terrestres, aeroportos e portos, visando controlar o movimento de pessoas provenientes de países onde já se registram infecções ativas para conter a evolução da pandemia no nosso país. Temos feito tudo para que o impacto deste mal seja mínimo em Moçambique e se assegure a sanidade e a segurança nas comunidades. Como governo, estamos a tomar as providências necessárias para assegurar todos os meios necessários, tais como profissionais de saúde, enfermarias de isolamento e equipamento de rastreio em prontidão para responder aos possíveis casos de contaminação. Nisto, reconhecemos ser imprescindível o trabalho de todos para o sucesso neste combate, privilegiando a prevenção. A Comissão Técnico-Científica, criada para o efeito, reunida no dia 25 de março, elaborou um relatório claro do ponto de situação, tendo fundamentado com rigor científico a proposta de introdução de medidas de nível 3 na alerta do Covid-19 em Moçambique, de modo a fazer face ao elevado risco da rápida propagação desta enfermidade. A Comissão constatou existirem ainda outros fatores que concorrem para acelerar a propagação comunitária do coronavírus, podendo comprometer a capacidade de resposta do país, tais como os mercados formais e informais e os transportes públicos de passageiros. Orientados pelo interesse supremo de salvaguardar a saúde pública de cada moçambicano e dos estrangeiros residentes no nosso país, decidimos reforçar as medidas de prevenção para fazer face a esta pandemia, designadamente submeter à quarentena obrigatória todas as pessoas que tenham viajado recentemente para fora do país ou tenham tido contato com casos confirmados de Covid-19. Proibir a realização de quaisquer eventos públicos ou privados, como cultos religiosos, atividades culturais, recreativas, desportivas, políticas, associativas, turísticas e de qualquer outro índole, excetuando questões inadiáveis do Estado ou sociais. Limitar a circulação interna de pessoas em qualquer parte do território nacional. Disse limitar. Limitar a entrada de pessoas nas fronteiras terrestres, aeroportos e portos,
exceptuando-se para razões de interesse do Estado, transporte de bens e mercadorias por operadores devidamente credenciados e situações relacionadas com a saúde. Encerrar os estabelecimentos comerciais de diversão, repito, de diversão ou equiparados, ou, quando aplicável, reduzir a sua atividade. Fiscalizar os preços de bens essenciais para a população, incluindo os necessários para a prevenção e combate à pandemia. Reorientar o setor industrial para a produção de insumos necessários ao combate à pandemia. Adotar medidas de política fiscal e monetária sustentáveis para apoiar o setor privado a enfrentar o impacto econômico da pandemia. Introduzir a rotatividade do trabalho ou outras modalidades em função das especificidades do setor público e privado. Garantir a implementação das medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde em todas as instituições públicas e privadas. Reconhecendo que as medidas acima aludidas e outras que venham a se mostrar necessárias, em função da evolução desta pandemia, restringem os direitos, deveres e liberdades fundamentais previstas na Constituição da República, sendo inadiáveis, só podem ser efetivas se todos colaborarmos. Em face desta situação, decidi convocar e reunir com os órgãos consultivos do Estado moçambicano, preconizados na nossa Constituição, designadamente o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, para deles obter o aconselhamento necessário. Na sequência desse processo de consulta, permitam-me anunciar que, no uso das competências que a Constituição me concede, através do decreto presidencial, procedi à declaração do estado de emergência, observando os princípios de razoabilidade, sustentabilidade e proporcionalidade. O estado de emergência terá a duração de 30 dias, com início às 0 horas do dia 1 de abril e término às 24 horas do dia 30 de abril de 2020. A declaração foi ainda hoje, por mim, remetida à Assembleia da República para a ratificação. Nessas circunstâncias extremas, queremos continuar a exortar a todos para obedecerem incondicionalmente às autoridades que têm a missão de fazer cumprir as medidas tomadas, mantendo-nos calmos, serenos e vigilantes contra quaisquer sinais de perturbação da ordem, tranquilidade e segurança públicas, acompanhando a informação oficial divulgada pelas nossas entidades de saúde e da Organização Mundial de Saúde, redobrando a observância das mais elementares regras de higiene individual e coletiva, denunciando junto das autoridades competentes quaisquer indivíduos que insistam em contrariar as orientações e medidas decorrentes do estado de emergência, difundam informações falsas e boatos, procurem assambarcar e especular preços de produtos e bens essenciais do consumo e de combate a esta pandemia. Compatriotas, estamos conscientes que as medidas que estamos a anunciar poderão impactar as nossas vidas de forma negativa, tanto a nível nacional, a nível social, cultural, quanto econômico. Porém, elas mostram-se necessárias para proteger a vida de todos e de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos familiares e de toda a sociedade.
Queremos reafirmar que antes de tomar tão difícil decisão, fomos aconselhados pelos órgãos competentes. Ouvimos o clamor daqueles a quem juramos servir, o nosso povo, e avaliamos os supremos interesses nacionais. Para além do decreto presidencial, que será público, trazer medidas orientadoras nos próximos dias, o Governo, através do Conselho de Ministros, dará a conhecer as medidas específicas que todos deveremos implementar na sequência da declaração do estado de emergência. Portanto, estamos na fase 3, a outra fase que é a fase 4, que é mais difícil, aquilo que os outros denominam de lockdown. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para, de forma muito especial, apreciar a entrega e o trabalho abnegado dos profissionais de saúde que não têm medido esforço para garantir saúde e bem-estar de todos nós. A vós, funcionários de saúde, o nosso reconhecimento. Pedimos, pois, que nos unamos em torno deste supremo propósito nacional e universal. Compreendamos a pertinência das medidas, porque assumimos que todos amamos a vida e ansiamos tão rapidamente conter a propagação da pandemia do Covid-19. Muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, agradecer a compreensão que temos tido, e agora, nesta fase, saímos da fase 2 para a fase 3, essa fase da emergência. Todos nós temos que observar estas medidas. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente. E é com elevada honra que anuncio o fim da comunicação à nação proferida pelo chefe do Estado moçambicano e a retirada deste recinto de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República. Muito obrigado a todos. Esta informação de última hora, a partir da Presidência da República, o chefe do Estado Filipe Jacinto Nyusi a declarar o estado de